Sabadão é dia do quê? Editor? E aí, conta pra galera como é que nós tá nesse sábado de leitura. Pois é, hoje é um sábado diferente. Ontem de manhã, minha tia desentupiu o umbigo. Discutiu comigo? E eu pensei que desentupiu o umbigo. A gente vai ler... Não, a gente vai ler não. Você vai ler depois desse livro. Bom, é o seguinte, eu tô gravando esse Thiago... Aliás, editor, você já contou pra galera como é que nós estamos nesse sábado? Sim ou não? Editor, e aí, conta pra galera como é que nós tá nesse sábado de leitura. Pois é, hoje é um sábado diferente. Ontem de manhã, minha tia desentupiu o umbigo. Discutiu comigo? E eu pensei que desentupiu o umbigo. Agora sim, editor. Bom... O Alzheimer é hoje um problema que se instala, em geral, em pessoas mais velhas. Vamos lá, brincadeiras à parte, como já é padrão todos os sábados aqui, a gente vir bater um papo, responder perguntas. E hoje eu separei 3 livros para indicar, porque eu recebo isso com muita frequência. Aliás, nós tínhamos aqui até um projeto chamado Livraria da T2. Não sei se você conheceu, mas era uma página, a gente indicava livros, explicava o porquê. Se você conhecia o projeto, conta aí pra gente nos comentários se você quer que volte. Se você não conhecia, conta aí pra saber se você quer saber. Eu separei hoje 3 livros para iniciantes, para quem quer entender o mercado financeiro, mas mais do que isso, para quem quer entender a economia. Vou falar aqui dos 3, então já vou te dar spoiler, esses aqui são os 3, tá? Crash, Análise Fundamentalista do professor José Cobori e Rápido e Devagar do Daniel Kahneman. Mas eu vou falar para você sobre cada um deles e por que eu acho que você deveria lê-los. Ah, e claro, como eu sou uma pessoa muito esperta, eu tô deixando o link aqui embaixo. Se você quiser comprar lá na Amazon, você vai comprar na Amazon, pagar o mesmo preço e ainda ajudar o canal, beleza? Então vamos lá. Esse livro aqui, não é exagero o que eu vou falar. Mas esse livro, se ele não for o melhor, ele tá assim, sem sombra de dúvidas, entre os melhores livros que eu já li em toda a minha vida. Esse livro é muito bom. Ele não é bom, ele é muito bom. Por que ele é bom? Primeiro porque, pessoalmente, eu, Thiago, gosto muito de história e eu também gosto muito de economia. E aí, o Alexandre Versinassi, ele discorre sobre a história da economia no mundo. Então, por exemplo, você vai entender que até a chegada dos portugueses aqui no Brasil, lá em 1500, tem a ver, por exemplo, com a criação da primeira bolsa de valores do mundo. Olha que interessante. E ele conta isso aqui. Então, esse livro, ele não é um livro de mercado financeiro propriamente dito, mas ele é um livro que conta para você a história da economia. E aí você vai entender de onde nós saímos e onde nós chegamos no que diz respeito à economia. Então, é óbvio que eu não vou te dar aqui nenhum spoiler, né? Mas a ideia é fazer você discorrer por vários episódios da nossa história e ver como que a economia está relacionada com tudo. Para você ter uma ideia aqui, no primeiro capítulo, cujo nome é A Origem, ele fala de couro, penas, peixe seco, sal grosso, pinga, tabaco. Tudo isso já foi moeda corrente, mas... O quê? It's a tiny piece of paper. Mas a que deu certo mesmo foi outra. O dinheiro falso, uma criação da Grécia Antiga que você carrega na carteira até hoje. Então aqui ele conta como é que nasceu esse mecanismo engenhoso chamado dinheiro que a gente usa até hoje, lá na Grécia Antiga. E aqui, por exemplo, no capítulo 14, os contos da cripto. Um grupo de idealistas tenta reinventar o dinheiro e dar origem à maior febre da história das finanças, a mania do Bitcoin. Eu quis citar apenas esses 2 capítulos para você entender como que esse livro ele discorre por toda a história. Ele vai desde a origem do papel moeda que a gente utiliza hoje, até, por exemplo, o dinheiro virtual, que é amplamente utilizado hoje no mundo, o Bitcoin, e tantas outras criptomoedas. Então, se você quer entender a história da economia e fundamentos econômicos, esse livro, sério, não é exagero dizer que ele é o melhor livro que eu já li, se não for, tá ali entre top 2 e 3. Agora, para você que quer entender um pouco sobre análise de empresas, investimentos em ações, eu indico esse livro do professor José Cobori, chamado Análise Fundamentalista. É um livro bem fininho, tá?
Análise fundamentalista. Como obter uma performance superior e consistente no mercado de ações. E por que eu indico esse livro? Porque o professor José Cobor, que aliás tem canal aqui no YouTube também, já recomendei algumas vezes, ele explica a análise de empresas e contabilidade em uma linguagem que talvez uma criança de 5 anos seria capaz de entender. Ou seja, ele tem uma linguagem muito simples. Então, ele faz boas analogias e nessas analogias sempre utilizando referências do nosso dia a dia, sempre utilizando referências que são facilmente tangibilizados. Então, sei lá, para exemplificar liquidez seca, que é um índice importante para a gente olhar numa empresa, ele vai usar como referência um carrinho de hot dog. Então, se você quer aprender, quer sair do zero, para aprender os princípios de análise de ações, Análise Fundamentalista. Esse livro eu recomendo, já recomendei várias vezes e ele é muito bom, tá? E o terceiro, tá? Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Esse livro aqui, ele não é um livro de finanças propriamente dito, mas ele fala sobre a maneira como a gente pensa, tanto que o livro é Rápido e Devagar. Duas formas de pensar. Daniel Kahneman, ele é um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Olha que loucura. Pois é, porque o Daniel Kahneman é quem trouxe pra gente o conceito das finanças comportamentais. Então, apesar dele não ser necessariamente um livro de finanças, mas ele é um livro de comportamento humano e você vai entender, por exemplo, o porquê que você se comporta do jeito que você se comporta quando o assunto é tomada de decisão financeira. Então, ler esse livro e entender de finanças comportamentais, vieses, heurísticas, ajuda você, mais uma vez, não só a entender como você se comporta, mas entender, inclusive, como é que o teu cliente se comporta na hora que você está falando com ele sobre um produto de investimento, sobre contratar uma proteção, sobre previdência, tá? Então, é um livro que é um livro de cabeceira para você entender o comportamento humano em relação ao dinheiro. 3 livros que eu separei, e aí antes de eu começar a gravar, nossa redatora aqui perguntou assim para mim, esses livros aí são para iniciantes, né? Sim, Jesse, são para iniciantes. E você que está aqui vendo, caso esteja querendo entender mais uma vez comportamento humano em relação ao dinheiro, história da economia e começar a analisar empresas, recomendo esses 3 livros. Agora, eu quero saber de você o seguinte, você que está aqui me vendo, qual livro você recomenda para quem está iniciando no mundo dos investimentos? A gente pode criar aqui um grande ambiente colaborativo se você deixar nos comentários. E se você já leu um destes livros, conta também nos comentários o que você achou deles. E eu vou te ver no próximo material. Um grande abraço. Tchau, tchau.